Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os querubins são anjos, as colunas e o mar de fundição que faziam parte do templo, primeiro do tabernáculo, depois do templo, no culto a Deus. Vamos procurar entender isto. Quando a gente vai para o livro de Atos, nós encontramos que os apóstolos Pedro e João subiam ao templo na hora da oração da tarde, a 9ª do dia, 3 da tarde. Eles subiam para a oração. Interessante. Esse texto nos mostra que os sacrifícios obrigatórios que Deus exigia, que eram feitos a Deus de manhã e na parte da tarde, às 3 eram um motivo para o povo cultuar a Deus. Quando Deus começou a mostrar como deveria ser o culto a ele para o povo de Israel, Israel pediu. Deus deu esta lei, essas orientações como o povo tinha pedido. Mandou construir um tabernáculo com um altar na frente, havia uma pia grande para eles se lavarem. Quando, na construção de um templo mais permanente, Salomão ampliou um pouco essas coisas e os querubins, ele fez bem grandes, aqueles anjos de ouro lá dentro do Santo dos Santos, que ficavam de face voltada um para o outro. 2 anjos de asas abertas, um olhando para o outro, e ali no meio era colocada a Arca da Aliança, e em cima dela o propiciatório. Não sabemos se o propiciatório já se estava ainda presente ali no templo, porque ele pode ter sido levado pelos filisteus e só a arca tinha ficado. Mas nós cremos que o propiciatório estava ali e era onde Deus se tornava propício ao seu povo. Deus aparecia para o sumo sacerdote e falava. Deus se manifestava quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ali era o local sagrado onde Deus se manifestava. Nós entendemos que Deus quer se manifestar hoje, na era do Novo Testamento, em todo lugar, a toda hora, para todas as pessoas. Aquele templo era um símbolo da santidade a Deus, onde Deus falava, mas no santo lugar, ali um pouco na frente, todo sacerdote podia entrar para oferecer o incenso, que representava as orações. O incenso queimado soltava uma fumaça cheirosa, que representava as orações do povo de Deus. Mas era só ali, no tabernáculo ou no templo, que se podia fazer orações a Deus. O sacrifício lá na frente pagava o preço e o sacerdote, queimando o incenso lá dentro, levava as orações da pessoa que estava lá fora ou das pessoas, do povo que estava representado nos sacrifícios. Você entende isto? O templo tinha o Santo dos Santos, onde ninguém entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano, mas havia o santo lugar, que era para trabalho dos sacerdotes todos os dias. Sacerdotes entravam ali para oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifício no altar era um animal morto. Sacrifício ali dentro era a queima do incenso, que gerava uma fumaça que representava as orações do povo de Deus. Mas era só no templo. Hoje, na nova aliança, em todo lugar, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo é a arca de Deus em nós. A presença de Deus em nós é o Espírito Santo, que representa toda
a divindade, a maravilha de Deus, o Espírito Santo em nós. Quando oramos para dentro de nós, é o Espírito Santo que está dentro de nós. E isso pode ser feito em todo lugar, em qualquer lugar, a toda hora. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele. Também, cada cristão pode ser um sacerdote. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. É que muito cristão não quer ser sacerdote, nem entende isto e não sabe o que é isto. Eles vão à igreja assistir reunião. Eles não vão a uma reunião exercer o sacerdócio e buscar a Deus e conversar com Deus e falar com Deus e orar a Deus e oferecer a Deus o incenso pelos outros que estão ao seu redor. Nós devemos ser sacerdotes em favor dos que estão à nossa volta. Aquele tabernáculo e posteriormente o templo que Salomão construiu, tinham todas aquelas coisas que são figuradas para nós, muito importantes. Os querubins, anjos de ouro, falavam da divindade, da presença de Deus ali. As duas colunas falavam da justiça de Deus, aquelas duas grandes colunas que ficavam ali na frente do templo, falavam da grandeza de Deus, da justiça de Deus. E o mar de fundição, uma grande caixa d'água, era para simbolizar a importância da palavra de Deus, a água que lava, que purifica. A água literalmente era para lavar os animais, quando os animais eram mortos, lavar aquele sangue. Mas hoje em dia isso tem um valor simbólico para nós. É a palavra de Deus que devemos ler todos os dias, porque a palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica para podermos agradar a Deus. Tudo aquilo tinha sentido e um valor figurado para que as pessoas que fossem lá pudessem saber como Deus é santo, maravilhoso, que atendia as orações, Deus é poderoso para agir. Mas hoje não há aquele templo mais, aqueles símbolos não estão mais lá, não tem necessidade, a antiga aliança acabou. Hoje nós temos uma nova aliança no sangue de Jesus que já cumpriu tudo isso. Não precisamos de véu de terceiro templo, não precisamos de querubim, não precisamos de coluna, de mar de fundição, de altar, não precisamos de nada daquilo, de menorá. Nós temos o Espírito Santo conosco, o próprio Deus conosco em todo lugar, em qualquer lugar, como adoradores verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a beleza do Evangelho. Nós devemos entender aquelas coisas simbolicamente para valorizarmos o que nós temos hoje. Meu irmão, a qualquer momento você se ajoelha, você pode se encontrar com o Rei dos Reis e a presença de Deus se revelar, se manifestar a você ali, no seu quarto, em qualquer lugar onde você buscar o Senhor. Quando você invocar a Deus junto com outras pessoas, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, um pequeno grupo na sua casa, invoque o Senhor, você vai estar ali com a presença do Senhor Todo-Poderoso. Ali será um local de encontro com o Senhor. Esse é o privilégio que temos por conhecermos o Senhor e podemos estar lavados no sangue de Jesus. Mas tem que estar lavado com a água, pela palavra de Deus e com o sangue, se consertando, confessando seus pecados e vivendo uma vida limpa e pura, santa com o Senhor. Você vai ser um sacerdote de Deus, abençoando todo o bairro à sua volta, toda a cidade à sua volta, toda a sua família. Você tem sido um sacerdote assim, uma sacerdotisa assim, do agrado do Senhor?